Boa tarde para todo mundo que está assistindo esse vídeo. Bom almoço e tudo bem com vocês? Antes de começar o vídeo, eu já peço que você já se inscreva no canal, ative o sininho para ter aquela notificação marota de vídeo sempre e deixe o like e comente. Mas antes também, mais um aviso. Se você tentar comentar e aparecer que tá bloqueado, não é porque eu bloqueei que eu tenho medo de alguém escrever qualquer coisa. Mano, escreve qualquer coisa aí. Se eu tiver engajamento, é o que importa. Mas na realidade é que desativa sozinho. Eu tenho que, agora, nos 2 vídeos que eu postei, eu vou ter que ir nas configurações do vídeo e ativar de novo. Porque desativa sozinho, então eu tenho que ativar de novo. Desculpa, tá? Mas vamos lá. Como eu prometi ontem, eu fui fazer a análise do jogo que teve pelas quartas da Copa do Brasil ontem, entre Bahia e Fluminense, às 7h30 da noite, lá na Arena Fonte Nova, o estádio do Bahia. E foi um jogo, sim, eu preferi o jogo Atlético e Cruzeiro, mas também não deixou a desejar o jogo Bahia e Fluminense. Foi um jogo muito bom também. Quem assistiu sabe, mas quem não assistiu, fica até o final, que vocês vão gostar da minha análise, eu espero. Então, bora lá. O Bahia de Rogério Ceni foi escalado num 4-2-3-1, com Ronaldo no gol, recém-contratado, Duarte e Santiago Mingo na defesa, nas laterais, Arias, também outro colombiano, e Luciano Juba, que, olha, eu vou falar pra frente do que ele jogou no segundo tempo, principalmente, uma barbaridade o gol dele, merece seleção com toda a certeza do mundo. Nicolas Azevedo no meio junto com o Jean Lucas. É Jean Lucas que fala, né? Se eu estiver falando errado, alguém me corrige aí. Foi mal. Que também, muito bom jogador, mas ontem foi um jogo apagado. E tava o Nicolas Azevedo hoje de titular, porque temos Caio Alexandre, que joga muita bola, lesionado para essa partida, mas que o departamento médico do Bahia já disse que ele vai estar no segundo jogo, no dia 10 de setembro, lá no Maracanã. Nas alas, Kaique, Cauli, muito abaixo o jogo dos dois, sim, muito fraco a partida dos dois. Everton Ribeiro, que sumido na partida, não é algo normal dele. Ele também, a idade pesa um pouco, mas sumido. E o William José, que também não fez nada demais. Agora o tricolor carioca, comandado pelo Renato Gaúcho, foi no gol com o Fábio, muito bom, cara, 43, 44 anos e ainda tá em atividade. Juan Freitas, Thiago Silva, senhor na defesa, um xerife. Samuel Xavier e René nas laterais. Martinelli e Hércules, que jogaram ok no jogo. Serna, que pra mim, junto com o Thiago Silva, foi o melhor do Fluminense na partida. Canóbio na outra ala, que poderia ter sido o principal nome do jogo se não tivesse perdido as chances que teve. Nonato e Everaldo comandando o ataque. E os dois jogaram absolutamente nada. Absolutamente nada. Mas vamos começar. O jogo começou com o Bahia controlando o jogo. O Fluminense, quando pegava a bola, tentava dar uns contra-ataques rápidos, mas o Bahia controlando mais a bola no campo defensivo do Fluminense, tocando a bola de um lado pro outro, né, dando umas inversão de jogo, essas coisas. Tanto que os passes, o Bahia acaba ficando com 262 passes. E eu acho que, tipo, 1/3 desses passes foram durante esses primeiros 15 minutos de jogo. Tanto que a posse de bola acaba 52% do Bahia no primeiro tempo. O Bahia acaba controlando muito o jogo e aos 15 minutos, 16 minutos, tem uma falta. O Luciano Juba cruza muito bem, foi o primeiro grande lance dele no jogo. Ele tem 2 grandes lances, né? Que é esse o gol. E ele manda na cabeça, eu não lembro de quem foi, eu não lembro se foi do Cauli ou do William José, eu não lembro quem cabeceou. Mas quem acabou cabeceando, tirou totalmente do Fábio, cabeceou muito bem. Só que a bola bate na trave. Nisso que a bola bate na trave, logo depois tem um contra-ataque do Fluminense lá pros 20 minutos.
Canóbio recebe uma bola livre, cara a cara com o Ronaldo, chutou em cima do goleiro, e aí dá uma confusãozinha lá no meio da área, que ele acaba caindo no chão, e aí começa uma briga entre o William José, o Lucas João Freitas, fica lá uma confusão entre os dois, aquele empurra-empurra. E o árbitro, que era o Klaus na partida de ontem, ele tenta acalmar, mas quem acaba acalmando mesmo é o Thiago Silva, que fala, segue o jogo, foi nada. Não era nada mesmo, era um lance normal de partida. Logo depois disso, o Fluminense acabou controlando muito mais o jogo depois dessa bola na trave do Bahia. Só deu o Fluminense. O Fluminense estava chutando mais, o Fluminense estava tentando mais, o Fluminense estava tocando mais a bola, só que não estava indo, o Canóbio não estava se ajudando, só que o Fluminense... desculpa. Mas a arma do Fluminense, acho que uma das principais armas deles é o jogo aéreo. E primeiro tem um escanteio, o Thiago Silva cabeceia, a bola desvia na defesa do Bahia e tem outro escanteio. E aí é cobrado esse outro escanteio. Eu não sei, desculpa, eu não lembro quem cabeceia a bola ou se a bola desvia. Sei que a bola chega no Serna, o Serna tá livre, totalmente falha do Arias, que se perdeu dele, parecia uma criança jogando contra adolescentes, tava perdido lá no meio da pequena área, e o Serna só empurrou pro fundo do gol, o Ronaldo não tinha o que fazer, e um belo gol, sim, gol é gol, né, comemoraram, mas havia reclamação dos jogadores do Bahia, até quando mostra o replay na transmissão, pensei, acho que vai dar impedimento. E dá, o Klaus chama o VAR chama o Klaus vai lá e manda a bola, tiro de meta pro Bahia. Aí vai seguindo o jogo, acaba o primeiro tempo, o Fluminense sai muito melhor no primeiro tempo, tanto que os chutes, o Fluminense acaba com 4 chutes contra 3 do Bahia. Posse de bola, o Fluminense deixa equilibrado, né, 48% do Fluminense. E passes, o Fluminense só dá uns 28 passes a menos que o Bahia. E o Fluminense também tava dando tanto perigo que o Bahia cometeu muita falta no primeiro tempo, cometendo 10 faltas. O Fluminense cometeu 5 e 0 cartões. Vai pro segundo tempo, o Bahia, só de olhar quem acompanhou alguns jogos do Bahia, ou quem ouviu falar, como eu, Caio Alexandre, ele é muita bola, como eu já falei no início. E ele tava de fora desse jogo por lesão, e isso prejudica muito o meio campo do Bahia, porque ele é um cara que rouba muito as bolas, e também ele encontra muitos passes que podem formular em jogadas de gol. E isso o time do Bahia sentiu, e acho que não vai acontecer isso na volta. Daqui um mês, né? Não, menos que um mês, né? Daqui 2 semanas. E começa o segundo tempo. O Fluminense fazendo a mesma coisa que está fazendo no final do primeiro tempo, controlando o jogo, tocando a bola, partindo pro contra-ataque, tentando um chute ali, só que o jogo tava muito preso no meio campo, isso, sei lá, dos 60 até os 70, quando contra-ataque do Fluminense, o Ronaldo pega a bola, taca, e aí, se eu não me engano, quem recebe é o Cauli toca pro Jean Lucas, e o Jean Lucas dá um belo passe, e foi um jogo ruim do Jean Lucas, tá? Que tá na seleção agora, mas um belo passe pro Luciano Juba. O Luciano Juba recebe, dá um chapéu, né, no Guga, que tinha entrado no lugar do Samuel Xavier, que saiu no início por lesão, e corta o Guga, fica totalmente perdido, aí ele chuta, o Luciano Juba chuta, eu acho que a bola ia pra fora pela trajetória que ela tava indo, só que desvia no pé do Guga e sai o gol. Isso já era os 70 e poucos minutos de jogo. E aí começou a pressão do Fluminense, o Fluminense dando os balão na área, tentando fazer o gol, tanto que o Fluminense termina o jogo com mais posse de bola, termina o jogo com mais passes feitos, termina o jogo com menos desarmes, né? Porque o Bahia no segundo tempo, a zaga deles, acho que o Rogério Ceni deve estar um xingo neles, e a zaga do Bahia acordou. E acaba um cartão pra cada, eu não lembro quem tomou os cartões. E o Fluminense acaba cometendo
muito menos falta e o Bahia comete mais falta novamente. Acho que eles entraram em um desespero, não sei. Mas foi isso, foi um jogo bem equilibrado. Eu já esperava a vitória do Bahia, só que o Fluminense em mata-mata é aquilo. Eles podem estar uma draga no campeonato, mas vocês viram o que eles fizeram no Mundial, o que eles estão fazendo na Sul-Americana, passando, atropelando todo mundo com uma tranquilidade, tanto que passaram em primeiro no grupo. E acho que as considerações pro jogo é o Juba e o Luciano Juba e o Lucas, Jean Lucas, juntos são muito bens. E o Luciano Juba, pra mim, tinha que estar na seleção. Pra mim. Mas eu não sou Ancelotti, eu não entendo nada de futebol, né? Então foda-se. Mas acho que é isso. E não sei se o vídeo ficou tão bom, mas se você gostou,